Imagine esta cena. Uma porta de vidro pesada se abre com um ranger frio e uma menina pequena entra sozinha em uma clínica lotada. Seus passos são curtos, quase tímidos, como se cada movimento fosse um pedido silencioso de socorro. O olhar perdido, os ombros encolhidos e o silêncio que a cercava criam uma tensão imediata. Você sente, já nos primeiros segundos, que algo extraordinário está prestes a acontecer. E eu te prometo, ao ficar comigo até o fim, você vai descobrir como um simples gesto pode mudar uma vida inteira. Se você acredita que existem encontros que não são obra do acaso, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque esta história vai tocar seu coração profundamente. A menina, frágil e desamparada, parecia carregar nas mãos pequenas não apenas uma sacola amarrotada, mas o peso de um mundo inteiro. Não havia ninguém ao lado dela, nenhuma mãe segurando sua mão, nenhum pai a orientando. Apenas ela e sua coragem silenciosa. E é nesse cenário de solidão que surge um personagem improvável, alguém que jamais imaginaria estar destinado a se tornar parte da sua história. E antes que esse momento aconteça, quero que você reflita. Quantas vezes já passamos por alguém em silêncio, sem imaginar que poderíamos ser a resposta para sua dor? Continue comigo, porque o que está prestes a acontecer não é apenas uma cena emocionante. É uma lição de vida que você vai guardar para sempre. Se essa cena já mexeu com você nos primeiros minutos, não guarde só para si. Clique agora em gostei e se inscreva no canal, porque cada like, cada inscrição é como estender a mão para que mais pessoas recebam mensagens que tocam e transformam vidas. Não adie esse gesto. Faça parte dessa corrente de esperança hoje mesmo. Afinal, se essa história já está despertando algo dentro de você, imagine o impacto que ela terá quando chegar até o final. Ela tinha apenas alguns anos de idade, mas seus olhos refletiam uma maturidade forçada pelo peso das circunstâncias. Não deveria estar ali sozinha, em um lugar onde adultos muitas vezes se perdem entre papéis, senhas e olhares indiferentes. Cada passo que dava parecia um grito silencioso pedindo ajuda, mas ninguém ouvia. Para muitos, era apenas mais uma criança em um corredor frio. Para ela, era o início de um capítulo que jamais seria esquecido. A menina vinha de uma realidade dura. Não havia braços para segurá-la naquela manhã. Não havia voz que a guiasse pelo caminho. Apenas a necessidade a empurrou para dentro da clínica. Talvez fosse uma consulta, talvez um pedido de socorro, pouco importava. O que importava era o vazio ao redor e o silêncio que parecia engolir sua presença. E é nesse ponto que o coração do espectador se conecta, porque todos nós já experimentamos em algum momento a sensação de estar sozinhos em um lugar estranho, sem saber a quem recorrer. E se você já passou por isso, sabe o quanto um olhar de compaixão pode fazer diferença. É aqui que a história nos prepara para o improvável. Quando menos esperamos, alguém pode ser colocado em nosso caminho para transformar nosso destino. Continue assistindo, porque nos próximos minutos você verá como um simples gesto, algo que muitos ignorariam, se transformou em um marco de esperança e proteção. E antes de prosseguir, eu já te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que a bondade ainda existe. Você vai entender o porquê muito em breve. O salão da clínica parecia um cenário frio e impessoal. As paredes claras, cobertas por cartazes de orientações médicas, não transmitiam acolhimento, mas sim rigidez. As cadeiras de plástico alinhadas em fileiras davam a sensação de um lugar onde as pessoas esperavam mais por um número do que por cuidado humano.
O som do relógio na parede se misturava com tosses dispersas, murmúrios de impaciência e o tilintar de senhas sendo chamadas no painel eletrônico. A menina caminhava por esse espaço carregado de indiferença, como quem atravessa um deserto silencioso. Ninguém estendeu a mão, ninguém se levantou para perguntar: "Você está bem?" Era como se fosse invisível. Alguns desviaram o olhar, outros apenas observaram de longe com curiosidade passageira, mas ninguém teve coragem de romper a barreira do anonimato. E é exatamente aí que a narrativa ganha força. O contraste entre a fragilidade de uma criança sozinha e a frieza de um ambiente que deveria oferecer cuidado. Essa contradição não apenas cria tensão, mas desperta em quem assiste a lembrança de quantas vezes o mundo parece ser indiferente à dor alheia. A cada passo, a solidão da menina parecia mais pesada. O corredor longo era como um labirinto sem saída. Mas em meio a esse cenário hostil, havia um olhar que não conseguiu ignorá-la. Um olhar firme, treinado para vigiar, mas capaz de enxergar além das aparências. Esse olhar vinha de alguém que carregava uniforme, postura rígida e autoridade, mas também humanidade. Fique comigo, porque é nesse momento que a história começa a mudar. O improvável está prestes a acontecer, e você vai perceber como, até nos lugares mais frios, pode nascer um gesto que aquece a alma. No canto do salão, quase despercebido, estava o segurança da clínica. Um homem acostumado a observar em silêncio, treinado para manter a ordem, identificar riscos e proteger o espaço. Seu uniforme era simples, a postura firme, o semblante sério, mas seus olhos, esses não se limitavam a enxergar movimentos suspeitos. Eles captavam histórias, e naquela manhã, os olhos dele se fixaram em uma cena que não conseguiu ignorar. Ele observava a menina caminhar lentamente, segurando uma pequena sacola, como se fosse seu único escudo contra o mundo. O corpo encolhido, o olhar perdido, os passos inseguros. Cada detalhe gritava por atenção. E naquele instante, o instinto dele falou mais alto do que o protocolo. Ele sabia que ali não havia apenas uma criança em uma clínica. Havia uma vida pedindo silenciosamente por ajuda. O segurança respirou fundo, avaliou a situação e, diferente de todos os outros que preferiram virar o rosto, deu o primeiro passo. Aproximou-se devagar, sem pressa, como quem não queria assustar. Sua presença, até então invisível para os demais, começou a se tornar um ponto de luz naquela atmosfera pesada. Esse foi o momento em que duas histórias se cruzaram. A de uma menina vulnerável e a de um homem que, mesmo sem saber, estava prestes a mudar completamente o rumo da vida dela. E aqui vai uma pergunta para você que assiste. Quantas vezes Deus coloca diante de nós a chance de sermos resposta para alguém, mas deixamos passar? Continue comigo, porque o gesto que esse segurança fará a seguir não é apenas inesperado, é transformador. Ele poderia ter feito como a maioria, observar de longe, fingir que não viu, manter-se preso ao papel burocrático de apenas vigiar entradas e saídas. Mas algo dentro dele não permitiu. Havia um chamado silencioso, quase invisível aos olhos do mundo, mas impossível de ignorar para quem ainda preservava a sensibilidade. O segurança caminhou até a menina com passos firmes, mas carregados de cuidado. Ajoelhou-se para ficar na altura dos seus olhos, rompendo a barreira de autoridade e se colocando como igual. Seu rosto sério se suavizou e com voz calma perguntou: "Você está bem? Está esperando alguém?" Era uma pergunta simples, mas para ela soou como um abraço. E então ele fez algo que mudaria para sempre aquela manhã. Estendeu a mão. Não foi apenas um gesto físico, foi uma declaração silenciosa de proteção, um convite para não carregar sozinha aquele fardo. A menina, surpresa, hesitou por um instante.
Mas logo seus olhos marejados encontraram nos dele uma confiança que não via há muito tempo. Aos poucos, sua pequena mão se encaixou na dele. Ali, diante de todos que antes haviam ignorado, nasceu um vínculo. Um homem, que para muitos era apenas parte da rotina do prédio, tornou-se a muralha que protegia aquela criança da solidão. O gesto foi simples, mas poderoso o suficiente para romper a indiferença do ambiente e trazer à tona uma chama de esperança. E eu te digo, às vezes, o que parece pequeno para nós pode ser gigantesco para quem precisa. Continue assistindo, porque a reação da menina nesse instante vai provar que até o menor gesto pode carregar um poder transformador. Quando a mão do segurança encontrou a dela, algo invisível aconteceu. A tensão que dominava o corpo da menina começou a se desfazer como gelo ao sol. Seus ombros, antes encolhidos pelo medo, relaxaram. Os olhos, cheios de incerteza, brilharam com um tímido alívio. Era como se, pela primeira vez naquela manhã, ela não estivesse mais lutando sozinha contra o silêncio do mundo. O simples toque daquela mão firme transmitia muito mais do que proteção física. Transmitia segurança emocional. Era o recado silencioso de que alguém se importava. E esse recado, para uma criança que atravessava sozinha aquele ambiente hostil, tinha um valor incalculável. A menina respirou fundo e um pequeno suspiro escapou de seus lábios. Um suspiro que carregava a mistura de medo e confiança renascendo. Ao olhar ao redor, nada havia mudado na clínica. As pessoas ainda conversavam. O painel eletrônico ainda chamava números. Os olhares ainda passavam indiferentes. Mas para ela, tudo havia se transformado. Aquele lugar frio agora tinha se tornado o cenário onde a esperança havia encontrado espaço para florescer. O segurança, por sua vez, percebeu que aquele gesto simples tinha alcançado mais do que ele podia imaginar. Não era apenas sobre garantir ordem ou cumprir função, era sobre humanidade. E naquele instante, ele sentiu que estava no lugar certo, na hora certa, cumprindo um propósito que ia além de sua farda. E aqui está a verdade. Não precisamos de grandes feitos para mudar a vida de alguém. Às vezes, um olhar, uma palavra ou uma mão estendida são suficientes. Continue comigo, porque o que nasce a partir desse encontro é muito maior do que você imagina. Naquele instante, algo dentro da menina mudou. O medo que a acompanhava desde o momento em que atravessou sozinha a porta da clínica começou a ceder lugar a uma sensação que há muito tempo não experimentava: esperança. Era como se aquele gesto tivesse acendido uma chama em seu coração, lembrando-a de que mesmo em um mundo frio e indiferente, ainda existiam pessoas dispostas a estender a mão. Ela apertou os dedos pequenos contra a mão firme do segurança, como quem segura não apenas uma pessoa, mas um porto seguro. Seus olhos, que antes vagavam sem direção, agora encontravam repouso em alguém que não a via como um incômodo, mas como um ser humano digno de cuidado. Essa mudança de olhar é o que transforma histórias. Quando deixamos de ver números e passamos a enxergar vidas. O segurança, por sua vez, sentiu algo crescer dentro de si. Não era apenas satisfação por ter feito o certo, era a consciência de que pequenos gestos carregam peso eterno. A menina não esqueceu aquele toque, aquele olhar que dizia: "Você não está sozinha." E ele também não esqueceu o que sentiu ao ver uma criança tão vulnerável encontrar força em algo tão simples. Essa é a essência da esperança. Nascer do improvável, florescer em meio à indiferença e lembrar que mesmo nas situações mais escuras, a bondade ainda pode brilhar. E é aqui que eu quero te convidar a refletir. Quantas vezes você já foi colocado diante de alguém que precisava de um gesto seu? Não ignore. Talvez para essa pessoa você seja a resposta que ela tanto esperava.
Quantas vezes já passamos por pessoas em silêncio, sem sequer imaginar o peso que elas carregam dentro de si? A menina naquela clínica era apenas um retrato vivo do que acontece todos os dias ao nosso redor. Pessoas vulneráveis, invisíveis, caminhando entre multidões indiferentes. E muitas vezes, tudo o que elas precisam não é de um discurso elaborado, mas de um gesto simples, um olhar humano, uma mão estendida. A empatia é exatamente isso, a capacidade de sentir com o outro, de se colocar em seu lugar mesmo sem entender toda a sua dor. O segurança poderia ter se escondido atrás da frieza da função, mas escolheu ouvir o que o coração dizia. Esse detalhe mudou tudo. Ele não enxergou apenas uma criança, mas uma vida pedindo socorro. E essa reflexão é necessária para todos nós. Quantas oportunidades já deixamos escapar por estarmos distraídos demais, ocupados demais ou fechados demais em nossos próprios problemas? Talvez uma palavra sua, um sorriso, uma ajuda inesperada pudesse ser a diferença entre alguém continuar no desespero ou reencontrar esperança. É fácil reclamar do mundo frio e distante em que vivemos, mas a verdadeira transformação começa em cada gesto individual. O que o segurança fez não mudou apenas a rotina daquela clínica, mudou a atmosfera ao redor da menina e, principalmente, gravou em seu coração uma lembrança que jamais seria apagada. E aqui eu já te convido. Se essa mensagem fala com você, compartilhe este vídeo com alguém. Porque espalhar empatia é multiplicar luz em um mundo que muitas vezes insiste em ser sombra. O tempo passou, mas aquele momento jamais se apagou da memória da menina. O gesto simples de um segurança, que para muitos poderia parecer insignificante, foi para ela um divisor de águas. Anos depois, ela ainda se lembrava do calor daquela mão estendida, do olhar firme que a acolheu e da sensação de que, mesmo em um mundo de frieza, ainda havia pessoas dispostas a proteger. Esse instante tornou-se um marco em sua vida, uma lembrança que a fortalecia nos dias de incerteza. Para o segurança, aquela cena também deixou marcas profundas. Ele percebeu que sua função ia além das portas que guardava. Aquele dia lhe ensinou que seu papel não era apenas manter a ordem, mas também ser um guardião da dignidade humana. Cada vez que lembrava daquela menina, sentia um orgulho silencioso, não por ter feito algo grandioso, mas por ter respondido à necessidade de alguém no exato momento certo. Esse é o legado dos atos de empatia. Eles não se perdem no tempo, não desaparecem no esquecimento. Pelo contrário, se tornam sementes que germinam no coração de quem recebeu e também no de quem ofereceu. A menina cresceu sabendo que havia bondade no mundo, e o segurança continuou sua vida, carregando a certeza de que pequenos gestos podem mudar destinos. E aqui eu pergunto, que legado suas atitudes estão deixando? Um simples gesto hoje pode se transformar na lembrança que sustentará alguém por toda a vida. A história daquela menina e daquele segurança é mais do que um relato isolado. É um lembrete poderoso de que a vida pode mudar por causa de gestos simples. Não foi preciso riqueza, fama ou grandes feitos para transformar aquele momento. Foi apenas a coragem de enxergar além da indiferença e escolher agir com humanidade. Todos nós carregamos essa possibilidade dentro de nós. Todos os dias somos colocados diante de situações em que podemos ser o segurança na vida de alguém. No sorriso oferecido a quem sofre, na mão estendida ao caído, na palavra de encorajamento a quem pensa em desistir. O mundo não é transformado apenas por grandes heróis, mas por pessoas comuns que decidem não ignorar a dor do próximo. Talvez você mesmo esteja precisando desse gesto hoje. Talvez se sinta como aquela menina, entrando sozinha em lugares frios, cercado pela indiferença.
Se for o seu caso, receba essa mensagem como prova de que você não está só. Sempre haverá alguém colocado no seu caminho para te lembrar disso. E mais ainda, você também pode ser essa resposta para outra pessoa. Que esta história não seja apenas lembrada, mas vivida. Que ela desperte em você a coragem de escolher a empatia, de se importar, de agir. Porque quando decidimos ser luz, o mundo ao nosso redor nunca mais será o mesmo. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Quem sabe você não é o próximo instrumento de transformação na vida de alguém.